Isso aqui é um programa para você cuidar da sua alma. Sabe, no mundo de hoje, as pessoas estão muito preocupadas em somente crescer financeiramente, crescer profissionalmente. Mas poucas pessoas estão querendo crescer na alma, crescer no espírito. Nós vamos ficar juntos hoje 45 minutos e eu tenho certeza que quando terminar o programa, você terá uma sensação. Alimentei minha alma. Cresci espiritualmente. Gente, como é importante. E para crescer espiritualmente é preciso a meditação. Os santos indicavam leituras de bons livros. Então, para crescer espiritualmente, eu preciso ler bons livros. Lendo bons livros, a gente vai crescendo. E como é importante ler a vida dos santos. Ler a vida dos santos. A vida dos santos tem tanto a nos ensinar. Meus queridos, nós hoje vamos começar com o livro Suco. E eu vou entrar num capítulo novo hoje. E o capítulo é muito importante. Toda a temática vai ser sobre sofrimento. Então a gente vai aprender muita coisa. A gente vai meditar muita coisa importante. Sofrimento. Quem não sofre, né, minha gente? Quem aí não tem sofrimento? Todo mundo tem sofrimento. Agora, poucos, eu posso até dizer, todos têm sofrimentos. Mas poucos sabem sofrer. Então eu tenho certeza que José Maria Escrivá vai agora nos ensinar a melhor sofrer. Comentavas-me que há cenas da vida de Jesus que te comovem mais. Quando se põe em contato com os homens em carne viva, quando leva a paz e a saúde aos que têm a alma e o corpo despedaçados pela dor, entusiasmaste, insistias, ao vê-lo curar a lepra, devolver a vista, sarar o paralítico da piscina, o pobre de quem ninguém se lembra. Tu o contemplas nesses momentos tão profundamente humano, tão ao teu alcance. Pois olha, Jesus continua a ser o mesmo de então. Quando a gente lê o Evangelho, a gente vê um Jesus humano. A gente vê um Jesus humano. Um Jesus que se aproximava da nossa dor. E é bonito a gente olhar Jesus. Um Jesus que se aproximava da nossa dor. Talvez esse já seja um grande ensinamento para você. Jesus nunca foi aquele que se afastou da nossa dor. Então, quando a gente viu Jesus vindo ao mundo, o que ele fez? Curou os doentes, expulsou os demônios, levantou os paralíticos, curou os cegos, trouxe palavras de vida para as pessoas. Amado irmão e amada irmã, Jesus, sendo homem, se aproximou da nossa humanidade. Viu o nosso sofrimento e por isso veio ao nosso encontro. Se nós formos ler a história de Moisés, a gente vai ver que Deus se aproxima de Moisés falando o que para Moisés? Moisés, eu ouvi o sofrimento do teu povo, do meu povo. E por isso eu estou vindo resolver, eu estou vindo libertar. Jesus é o novo Moisés, que ouviu o sofrimento do seu povo e veio ao encontro do nosso sofrimento. Então, isso é muito importante você entender. Jesus veio ao encontro do teu sofrimento. Jesus não é aquele que vê você sofrendo e não está nem aí. Jesus não é esse que vê você sofrendo e não está nem aí. Nós somos assim, né? Muitas vezes. Nós vemos o outro sofrer e muitas vezes a gente não está nem aí. Quantas vezes a gente viu alguém sofrer, mas não demos atenção? Quantas vezes a gente viu alguém sofrer e não fizemos nada? Jesus não é assim. Jesus se importa com a nossa dor. Jesus se importa com o teu sofrimento. Jesus é aquele que te ajuda na hora do sofrimento.
2, 3, 4. Pediste ao Senhor que te deixasse sofrer um pouco por ele. Mas depois, quando chega o padecimento em forma tão humana, tão normal, dificuldades e problemas familiares, ou essas 1001 insignificâncias da vida diária, custa-te trabalho ver Cristo por trás disso. José Maria Escrivá está dizendo assim, olha, teve um dia que você pediu para Deus que você queria sofrer por Ele. Então às vezes a gente canta, só por Ti, Jesus, eu quero me consumir. Às vezes a gente canta, às vezes a gente reza, eu quero sofrer por Ti, Senhor, eu quero dar a minha vida por Ti. Não é isso que a gente fala muitas vezes? Eu quero dar a minha vida por Ti. Igual Pedro, o apóstolo, eu quero dar minha vida por Ti. Só que quando chega essa dor, quando chega o sofrimento, parece que a gente esquece. Aí José Maria Escrivá está dizendo assim, quando chega a hora da dor, quando chega a hora do sofrimento, você tem dificuldade de entender que Cristo está por trás disso. Ou seja, muitas vezes eu falo, Jesus, eu quero te amar na hora da dor, Jesus, eu quero te amar na hora do sofrimento, Jesus, eu quero dar a minha vida por Ti, Jesus, eu quero me consumir por Ti, Jesus, eu quero sofrer por Ti, e quando o sofrimento chega, a gente reclama. A gente não consegue ver Deus atrás disso. A gente não consegue reconhecer Deus no sofrimento. Como aqueles discípulos de Emaús, muitas vezes somos nós. Os discípulos de Emaús falaram, eles não conseguiam ver Deus naquele sofrimento. Eles não conseguiam ver Deus na dor, eles não conseguiam ver Deus na cruz. Se nós quisermos encontrar Jesus, se nós quisermos encontrar Jesus, nós vamos ter que entender que nós vamos precisar passar pelo sofrimento. Nós vamos precisar passar pelo sofrimento. Abre com docilidade as tuas mãos a esses pregos e a tua dor se converterá em alegria. Então muitas vezes a gente não quer ser pregado na cruz. E a gente tem que entender que a gente precisa ser pregado na cruz. Irmão, irmã, acorda para essa realidade. Você também precisa ser crucificado. E aqui vai ao contrário do Cristo que o mundo quer. Porque qual é o Cristo que o mundo quer? O mundo quer aquele Cristo paz e amor. O mundo quer aquele Cristo da prosperidade. O mundo quer aquele Cristo que faz milagres. O mundo quer aquele Cristo que não me exige nada. O mundo quer aquele Cristo que eu não sofro nada. Ei, esse não é o Jesus real. Esse não é o Jesus real. O Jesus real não é aquele que você fala assim, não, ele já morreu por mim, ele já deu a vida por mim, agora eu vou viver a vida boa. Então, para muita gente é tipo assim, ele se lascou para que eu me dê bem. Cristo já sofreu por mim, agora eu tenho que viver vida boa, vida cheia de dinheiro, vida saudável, vida sem problema nenhum, vida sem estresse, vida sem exigência. Agora eu tenho que fazer da minha vida o que eu quiser, agora eu tenho que viver na prosperidade. Não é esse o evangelho de Cristo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Abre com docilidade as tuas mãos a esses pregos, você precisa ser crucificado. Quem fala isso é Paulo. Nós seguimos a Cristo e Cristo crucificado. Paulo depois também vai dizer o seguinte, eu crucifiquei minha carne. Paulo chega a falar isso, eu crucifiquei minha carne, eu crucifiquei minhas vontades, eu crucifiquei os meus desejos, ou seja, aquele que quer ser de Cristo precisa crucificar-se, por amor a Cristo. A ponto de dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ao ponto de dizer como Paulo, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo.
eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, para que em mim opere a morte e em vós a vida. Nós temos que trazer em nosso corpo, nós temos que trazer na nossa alma as marcas de Cristo, as marcas da dor, as marcas do sofrimento, as marcas da santidade. Sofrer por amor a Cristo. 2:3:5. Não te queixes se sofres. Não te queixes. Então, na hora do sofrimento, a nossa maior tentação é começar a se queixar. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa enfermidade? Deus não está vendo que eu preciso cuidar do meu filho? Eu não posso ficar doente. Agora como é que eu vou cuidar do meu filho? Como é que eu vou cuidar do meu marido? Como é que eu vou trabalhar? Não se queixe na doença. Não se queixe no desemprego. Não se queixe quando você sofre com as calúnias das pessoas. Então as pessoas agora começaram a falar mal de você, começaram a criticar você, começaram a humilhar você, começaram a inventar mentira ao teu respeito. E aí você fica agitado e você começa a se queixar desse sofrimento. Não se queixe. Lembremos do que Jesus falou: quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, quando disserem todo tipo de mal contra vós, alegrai-vos e exultai, pois será grande a vossa recompensa. Então não tem que me queixar. Não se queixe. É claro, eu estou falando isso, mas não é fácil. A gente começa a se queixar. A gente começa a se queixar da vida. Só que se você não toma cuidado, a pessoa vai queixando-se de tudo. Ela se queixa do sol. Hoje está sol demais. Ela se queixa da chuva. Hoje está chovendo. Ela se queixa do frio. Ela se queixa de tudo. Cuidado. Lapida-se a pedra que se estima que tem valor. Lapida-se a pedra que se estima a que tem valor. Ou seja, uma pedra que tem valor, ela precisa ser lapidada. Uma flor que tem valor, ela precisa ser podada. A tua alma para Deus é tão valiosa. E porque ela é valiosa, ela precisa ser podada. E veja, para lapidar a pedra, não tem como lapidar sem trazer sofrimento àquela pedra. Não tem como purificar o ouro se não for no fogo. Não tem como podar uma árvore, uma flor, se não for através do sofrimento. Tem que ter cortes. Então, mas por quê? Por que você poda? Por que você purifica? Por que você lapida? Porque é valioso, e como é valioso, ela precisa ser lapidada, purificada. Sua alma é muito valiosa, sua alma é muito preciosa e você precisa passar pela lapidação. Você precisa passar pela purificação. Só que purificação dói. Purificação faz sofrer. E isso você precisa entender. Se você não quiser sofrer, então você não vai ser lapidado. Entendeu? Então você não vai ser lapidado.